a todos e a todas. Então, conforme nós havíamos comentado em um vídeo anterior, dentro da nossa disciplina de Introdução à Modalidade EAD, nós podemos comentar muito brevemente sobre alguns aspectos teóricos, embora eu vá tentar transpor bastante para a prática da educação à distância. E também eu gostaria de destacar algumas competências em termos de conhecimentos, habilidades e atitudes que são altamente desejáveis para o aluno ou aluna à distância. Então, a educação à distância nem sempre ela nasceu mediada pela internet e pelos computadores. Praticamente, se nós formos pensar, conforme determinado ponto de vista, desde que se surge a escrita, há forma de troca de ideias e de educação à distância. Nos últimos tempos, mais precisamente do final do século passado para cá, é que sim, nós tratamos de computadores e internet como tecnologias essenciais para a educação à distância. Além do que, nós temos outros dispositivos móveis, como tablets e, mais do que nunca, os próprios celulares. Por quê? Porque a ideia de educação à distância mediada por tecnologia, sobretudo, é uma ideia de se ir para além de um formato autoinstrucional. O que é o formato autoinstrucional? O autoinstrucional, o aluno está de um lado da tela e do outro lado alguém produziu um conteúdo e postou e se presume que o aluno vai aprender a partir daquele conteúdo. É um modelo de educação à distância? Sim, não deixa de ser. A gente tem vários cursos livres hoje na própria internet que são montados assim, sem um professor, sem um tutor, sem um mediador, e há aprendizado. Contudo, e particularmente no modelo que a gente segue aqui nos nossos cursos da Universidade Aberta do Brasil, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a proposta é de interação, de troca, de diálogo, onde há vários atores envolvidos, há alunos e alunas, tutores, tutoras, professores, professoras. Esses são os principais atores do processo. Então a ideia é que haja troca, não se tenha o professor, por exemplo, como só aquela pessoa que produz conteúdo, posta lá o conteúdo na plataforma e pronto, aquilo é suficiente. O professor, ele é um orientador do aprendizado, ele é um facilitador, o tutor também como um auxiliar muito importante nesse processo, principalmente em turmas maiores. E ele pode não ser exatamente o responsável pela criação do conteúdo, mas ele é um mediador do diálogo, do esclarecimento de dúvidas e de outros pontos. Então, a nossa proposta realmente assim, é o que a gente também mantém já desde esta primeira disciplina, apesar do curto período, é de se ter momentos de interação, de troca, e não apenas a disponibilização de conteúdos, por exemplo, em vídeo, em texto, e exercícios. Isso é importante, mas não se pode ter só isso. Então, nós utilizamos algumas ferramentas síncronas e assíncronas. As ferramentas síncronas são aquelas em que as pessoas, apesar de estarem distantes geograficamente, elas estão interagindo ali em tempo real. Por exemplo, um chat, uma webconferência, né? As pessoas estão trocando ali imagem, áudio, texto ou ambos no mesmo momento. Já numa ferramenta assíncrona, por exemplo, como um fórum, nós temos discussões que alguém posta, por exemplo, uma dúvida, um questionamento, uma provocação, uma outra pessoa responde minutos depois ou horas depois, eventualmente dias depois. Algumas pessoas voltam à discussão, retomam outros pontos e por aí vai. Então, tanto ferramentas síncronas como assíncronas são importantes dentro dessa proposta de interação. Sobre a teorização e educação à distância, ela não é uma teorização relativamente nova. Já se há um período, já se tem alguns anos no país e fora dele com essa discussão. Nós disponibilizamos alguns conteúdos teóricos no material da disciplina, mas de forma bem objetiva nesse vídeo a gente vai destacar alguns pontos que a gente considera então muito importantes. O primeiro eu já trouxe, que é justamente essa questão da necessidade da interação para que o modelo de educação à distância não pareça um modelo inerte, pronto,
fechado e totalmente dependente do professor. Então, ao mesmo tempo em que muita coisa surge e se discute cada vez mais a educação à distância e sua importância, nós podemos recorrer a algumas abordagens ou teorias até mais antigas de base, que são, por exemplo, ali dos anos 70 do século passado. Nós temos um teórico, que é o Michael Moore, que ele vai falar do conceito do construto de distância transacional. O que seria essa distância transacional? Ela é mais abrangente do que simplesmente um distanciamento geográfico e ela tem algumas dimensões. A primeira dimensão do diálogo, né? Então, por exemplo, assim, num modelo mais extremo, tem aquele modelo que eu comentei que os discentes, eles não têm diálogo nenhum, né? Então, digamos, é uma distância ali que fica muito ampla. Eu consigo criar uma ideia de proximidade quando eu chego mais perto do outro extremo, por exemplo, uma frequência de diálogos, de expressão. O que pode acontecer muitas vezes é se dar a impressão assim, que o professor ou o tutor está intervindo muito. Mas o que acontece? Às vezes os alunos eles não estão ainda muito familiarizados com a modalidade, principalmente no momento de acolhida, de iniciação. Então, em alguns momentos, pode ser que se tenha muito aquela ideia assim, do professor ou tutor mandando recado, mandando aviso, dando lembretes, até que com a caminhada, a evolução do aprender a aprender à distância, a pessoa, o aluno ali, ele vai, digamos, criando um pouco mais de autonomia, que é a segunda dimensão desse construto. Então, por mais assim que num curso se tenha, por exemplo, etapas, atividades, avaliações, tudo estruturado, a ideia é que cada vez mais o aluno ele tenha uma independência em buscar o conhecimento, buscar o material, tomar a iniciativa para realizar suas atividades, mesmo que no primeiro momento ele tenha dúvidas. Ele não fica ali esperando muito a instrução do professor ou tutor para ir atrás do conhecimento, e inclusive ele ter essa liberdade de buscar para além daquilo que o curso está oferecendo. Mas isso se constrói dentro de uma caminhada na educação à distância. Ou seja, se a pessoa está fazendo ali o primeiro curso, o segundo, ela ainda não está muito familiarizada com a modalidade, porque também existe uma ponderação. Hoje em dia a gente tem, por exemplo, muito acesso à rede social, as pessoas têm um acesso bastante facilitado a um celular, a WhatsApp, a ferramentas de comunicação, enfim, mas isso não é uma garantia propriamente de que essa pessoa, digamos, ela vai se dar bem no modelo de aluno ou aluna na educação à distância, porque tem outras competências a serem desenvolvidas que daqui a pouquinho eu vou falar delas. E a terceira dimensão desse construto da distância transacional é a questão da estrutura, em que a gente consegue, o ideal seria buscar um equilíbrio, assim, não se ter um curso totalmente engessado, com módulos extremamente fechados, mas também não se ir só para a base do improviso. Por isso que, por exemplo, numa disciplina à distância, a gente tem isso de tarefas, a gente tem isso de atividades, de notas, mas dentro dessas coisas pré-estabelecidas a gente pode ter uma liberdade de ousar um pouquinho, permitir que algumas discussões aconteçam, enfim. Então, em resumo, a nossa ideia, a nossa proposta, pelo menos já partindo dessa disciplina, é criar um que a gente chamaria de um equilíbrio nessa distância, uma distância da transação, não é uma distância geográfica, onde a gente permita de forma adequada que haja diálogo, que haja autonomia por parte dos atores e que a estrutura dê suporte a isso. Então, de uma forma bem geral, como esse é um vídeo curto, eu queria destacar justamente este conceito, porque ele nos faz pensar em várias coisas nessa nossa relação na educação à distância. E aí sim, eu falo em algumas competências que são sugeridas ou recomendadas para se estudar à distância. Quando a gente fala em competências, tem várias abordagens e uma que é bastante utilizada é a do CHA, a sigla que quer dizer conhecimentos, habilidades e atitudes. Que conhecimentos são interessantes para eu ser um bom aluno ou aluna à distância?
Sim, no contexto mais atual da educação à distância, a gente tem que ter uma certa familiaridade com o computador. Então, realmente, assim, ó, talvez seja um esforço adicional de alguém que não esteja muito familiarizado ainda, né? De saber lidar um pouco melhor com a questão de informática, de suporte, saber, por exemplo, quando o áudio está ligado, está desligado, como é que configura o básico ali no computador, utilizar um editor de texto sem muita dificuldade, um editor, um Word, Excel, um bloco de notas, né? O Excel, no caso, planilhas, ou seja, utilizar já alguns recursos de computador mesmo, né? A questão de atitudes, vou falar delas primeiro, depois eu falo das habilidades, é a questão assim de atitudes são valores que as pessoas deveriam, no meu entendimento, desenvolver para estudar à distância. Paciência, concentração, responsabilidade, proatividade, a questão de não só ficar esperando, mas de realmente ir atrás. Tem que se ter um perfil um pouco mais independente para estudar à distância. Mesmo que no primeiro momento a gente brinque que tem o professor ou o tutor que literalmente pega na mão do aluno para conduzi-lo, com o tempo a ideia é que essa autonomia do construto que eu referi antes, que ela vá cada vez mais se ampliando para que a pessoa busque o seu autodesenvolvimento não só dentro daquele curso específico, mas na própria caminhada de aprender a aprender à distância. E, por fim, eu falo de habilidades. A habilidade, digamos, é o conhecimento colocado em movimento a partir das minhas atitudes. Então, entram habilidades aí, por exemplo, de organização, né? De disciplina, de planejamento para o estudo, eu sabendo que eu tenho N dificuldades, digamos, momentâneas, familiares, domésticas, tecnológicas, enfim, eu consigo organizar uma rotina de estudos. Na nossa página da disciplina, a gente colocou algumas indagações nesse sentido ali antes das tarefas. Que horário é melhor para se dedicar ao curso? Em que horário é melhor para se conectar online, de repente fazer o download de algum material, fazer algumas leituras e depois ficar offline, produzir para depois postar, ou se preferem, no caso, ficar conectados de forma mais direta. Como vão se acessar as comunicações que vão vir via plataforma? Por exemplo, se o professor ou tutor envia mensagens pelo Moodle para dar alguns recados, né? Tem que se ter aquela organização assim, essas mensagens vão ser lidas quando? O perfil está configurado para que as mensagens que vêm pelo Moodle, elas caiam com uma cópia no seu e-mail que está cadastrado, né? No restante ali do nosso material a gente fala um pouquinho sobre isso, mas sim, a questão de habilidade ela está muito centrada na organização para o estudo. Então, como a nossa ideia é trabalhar com vídeos bastante breves, a gente sugere que realmente assim, ó, vocês se apropriem das leituras e dos materiais que a gente está disponibilizando ali e foquem justamente nesse conceito da distância transacional, de equilibrar o diálogo, de buscar autonomia e finalmente assim, ó, da gente saber conduzir uma estrutura como professores, como alunos que possa dar suporte a isso. Então, novamente, muito boa sorte nos nossos estudos. No próximo vídeo, que vai ser um pouco diferente, eu vou falar um pouco mais especificamente de ferramentas.